E aí, eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a civilização árabe. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve. Ative os sininhos para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like e compartilha com os amigos. Se ficou alguma dúvida, tiver alguma pergunta ou tiver alguma sugestão de um outro assunto para eu falar num próximo vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que depois eu respondo para você. A civilização árabe, assim como outras civilizações, quando a gente estuda, a gente sempre começa localizando essa civilização geograficamente. Os árabes estão localizados ali na Península Arábica, que é uma região cuja geografia predominam os desertos, tá? Ó, vou mostrar para você aqui no mapa para você ver de que região nós estamos falando. Ó, esta aqui é a Península Arábica, tá? Ó, essa aqui é a Península Arábica. Isso aqui, ó, é aqui onde eu acho que meu mouse está passando. Fica branco assim, só para eu não ver mesmo, né? Tá? Aqui, ó, é a África. Se a gente vier mais para cá, ó, aqui onde está o mouse, se a gente seguir para cá, é Península Balcânica, Península Itálica, tá? Essa aqui é a Península Arábica, onde vão se desenvolver, vai se desenvolver a civilização, o Império Árabe, tá? Olha só, até o século VI, os árabes estavam divididos em aproximadamente 300 tribos diferentes. Estas tribos, elas eram, em geral, politeístas. Havia mais de 300 deuses dentro da Península Arábica. Tá? A cidade de Meca era o centro religioso e comercial ali da península. Tá? Então, Meca é o centro religioso e o centro comercial. E o comércio na cidade de Meca era em grande medida relacionado às relíquias religiosas. Era a principal atividade comercial na cidade de Meca, era justamente o comércio de relíquias religiosas, certo? Havia em Meca um grande centro religioso chamado de Caaba. Havia um templo ali, e no templo sagrado da Caaba é onde ficavam as mais de 300 imagens de deuses que havia ali naquela região, tá? Então, a Caaba, que é aquela pedra negra, a gente vai ver daqui a pouco, a Caaba, ela era justamente o centro religioso de várias tribos que viviam ali na Península Arábica. Essa cidade, ela era administrada por uma tribo chamada de Coraixitas, tá? Os Coraixitas era quem administrava a cidade de Meca e particularmente o templo sagrado da Caaba, tá? Maomé, que é o fundador do islamismo, certo? Ele nasce ali no ano de 570 depois de Cristo e morre no ano de 632, certo? Maomé ele é de um ramo pobre da tribo dos Coraixitas. Então ele é um Coraixita, mas ele não é um Coraixita das elites, tá? Ele é de um ramo pobre dos Coraixitas, certo? O Maomé, galera, Maomé, no ano de 610, ele recebe a revelação do arcanjo Gabriel, tá? O mesmo arcanjo Gabriel que anunciou para Maria que ela estaria grávida do Espírito Santo e que o filho dela iria livrar os pecados do mundo, tá? O mesmo arcanjo Gabriel avisa para Maomé, tá, que Alá é o único Deus e Maomé o seu único profeta. Tá? Segundo a tradição do Alcorão, o arcanjo Gabriel teria dito para Maomé o seguinte, que Alá, que criou o homem de 2 coágulos de sangue, mandou dizer para Maomé, eu sou o Senhor teu Deus e tu és o meu profeta. Vai e conta para toda criatura que Alá é o único Deus e Maomé é o único profeta. Tá? É nesse contexto que surge aquilo que nós chamamos de Islã. A palavra Islã significa
submissão total a Alá. Tá? Portanto, o islamita, ele se submete completa, total e absolutamente ao único Deus, que é o Deus Alá. Tá? Em geral, galera, a gente costuma dizer o seguinte, a gente costuma ouvir o seguinte: Alá e o nosso Deus são a mesma divindade. Tá? Há controvérsias. Por que há controvérsias? Tá? Porque se a gente considerar que o nosso Deus e Alá são a mesma entidade, é o mesmo Deus, um dos dois está errado. Tá? Para um dos dois povos ele mentiu. Certo? Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Alcorão diz que o caminho é Maomé. Certo? Se o caminho para o Ocidente é Cristo e para o Oriente é Maomé, qual dos dois é o caminho certo? Então, para respeitar os dois deuses, eu costumo considerar que Alá é um Deus e o nosso Deus é outro. Tá? A pregação do Maomé de que Alá era um único Deus e de que ele, Maomé, era o seu único profeta, não agrada os comerciantes de Meca. E por que esta pregação não agrada os comerciantes de Meca? Porque eles vivem em grande medida do comércio de relíquias religiosas. E o Deus que Maomé estava apresentando não aceita a idolatria. Certo? Como assim não aceita a idolatria? Não, o Deus dos muçulmanos, assim como o nosso Deus, ele não tem uma forma específica. Quando você vai ler a Bíblia, você procura lá, se você procurar na Bíblia a aparência, qual a aparência de Deus, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então a gente supõe que Deus se pareça conosco. Tá? O Deus dos muçulmanos, Alá, é um Deus que não tem uma forma, certo? E ele não permite que sejam feitas esculturas dele ou de qualquer coisa viva sobre ou sobre a terra, assim como o nosso Deus também não permite, de acordo com a Bíblia. Tá? Então não tinha como vender relíquia religiosa relacionada a este Deus. E isso vai gerar atrito entre Maomé e as lideranças comerciais ali de Meca, principalmente o grupo dos Quraishitas que administrava a cidade. E muitos dos seguidores de Maomé serão perseguidos por causa da sua fé religiosa. Por isso, aliás, ó, aqui para mostrar para vocês, esse aqui é o santuário da Kaaba, tá? Aqui é que ficavam reunidas as mais de 300 divindades que havia entre as tribos árabes, tá? Essa aqui é uma imagem do profeta Maomé, né? Depois teve uma revista, há uns anos atrás, teve uma revista francesa que fez uma caricatura deste desenho do Maomé, e ao invés do turbante na cabeça, ele tinha uma bomba, né? Querendo associar o islamismo ao terrorismo. Deu uma merda lascada, os caras invadiram a sede da revista lá, mataram os jornalistas, foi bem feio o negócio, tá? Religião a gente não deve brincar, né? Ora, então, galera, em 622, por causa das perseguições que vinham sofrendo em Meca, certo? Maomé foge da cidade de Meca para a cidade de Latrebe, tá? O nome dessa cidade pode aparecer como Latrebe ou como Yatrebe, tá? A grafia a gente não tem uma definição clara da grafia desta palavra. Tá? O fato é que, quando ele chega em Yatrebe, a cidade é rebatizada, a cidade muda de nome, e ela passa a se chamar Medina. Medina significa cidade do profeta, certo? A fuga de Maomé, de Meca para Medina, chamada de Égira, é o que marca o início do calendário muçulmano. O calendário islâmico, ele começa a ser contado aqui na Égira. É este evento aqui, a Égira, que estava marcado naquele calendário como sendo o início do calendário islâmico. Tá? Quando Maomé foge da cidade de Meca para a cidade de Latrebe, que depois passa a ser chamada de Medina. Tá? É ali que Maomé vai ter o seu primeiro grupo de seguidores vamos dizer assim, em número massivo. Tá? Ele tinha um grupo de seguidores em Meca, mas a cidade de Latrebe é a primeira cidade a se converter maciçamente ao islamismo. Tá? E é lá em Latrebe
que é discutida a primeira proposta de criação da chamada jihad, tá? Que a gente traduz como guerra santa, mas pode ser traduzido também como esforço concentrado, tá? Esforço concentrado para quê? Para espalhar a fé islâmica pelo mundo, já que o arcanjo Gabriel foi bem claro: ide e contai para toda criatura que Alá é o único Deus e Maomé é o seu único profeta, tá? Em 630, Maomé volta para Meca ao mando de um exército de mais de 10 mil soldados convertidos ao islamismo. Então ele volta de Medina com uma tropa de soldados muçulmanos, ataca a cidade de Meca, conquista a cidade, destrói a idolatria do templo da Caaba. O único totem que fica em pé ali, tá? O único totem que não é destruído é a própria Pedra Negra, que pela tradição islâmica, aquela Pedra Negra, essa que eu vou voltar aqui para você poder ver, depois eu volto para esse slide, tá? Isso aqui, ó, esse templo aqui foi mantido inteiro por Maomé, tá? Por quê? Porque segundo a tradição islâmica, aquilo ali foi uma pedra lançada na terra por Deus. Quando aquela pedra caiu na terra, ela era branca. Conforme os homens encostavam naquela pedra, os pecados do homem eram atraídos por aquela pedra. E a pedra foi mudando de cor. Primeiro ela foi ficando numa tonalidade amarronzada, depois ela foi ficando de um marrom mais escuro, tá? Assim até que ela ficou preta, tá? Então Maomé destrói a idolatria na Caaba, certo? Ele destrói a idolatria da Caaba e impõe o culto a Alá, certo? No entanto, ele vai perdoar, ele vai conceder anistia aos seus antigos perseguidores, tá? Antigos opositores políticos de Maomé serão perdoados por ele, certo? E vai haver uma conversão em massa e acelerada na Península Arábica. A população da Península Arábica vai se converter quase toda ao islamismo de uma maneira muito, muito acelerada, tá? No ano de 632, morre Maomé, tá? Morreu de velho mesmo. Na verdade, morreu de velho em termos, né? Ele nasce no ano de 570 e morre em 632. Então morreu com 62 anos, de idade. Mas o fato é que a morte de Maomé coloca no comando do islamismo um grupo de religiosos chamados de califas. Os califas é que assumem o poder depois de uma disputa com outro grupo de religiosos chamados de imãs. Então havia uma disputa entre os califas e os imãs, mas os califas prevaleceram e passaram a comandar a religião islâmica. E são eles, os califas, que vão expandir de maneira significativa os domínios territoriais do islamismo pelo mundo, tá? Essa expansão vai ser tão grande, como você pode ver aí nesta região toda, né, o norte da África, a Península Ibérica, tá? Quase todo o território que um dia foi o Império Romano vai ser convertido ao islamismo, tá? Por isso, no século VII, o Império Islâmico, o Império Árabe, ele era equiparável ao Império Romano do Ocidente, tá? Ele chegou a ser equiparável ao Império Romano do Ocidente. Hoje, o Islã é a segunda maior religião monoteísta do mundo. E é das religiões monoteístas aquela que mais cresce. Tá? A religião que mais cresce no mundo é a religião muçulmana. O Islã, no entanto, galera, ele vai ter uma divisão interna. Tá? Essa divisão vai nos trazer os sunitas, a maioria, e os xiitas, a minoria. Tá? Ah, professor, pensei que xiita era radical. Em geral, a gente tem essa tendência, tá? A considerar que o termo xiita é radical. Na verdade, não é que o termo xiita é radical, tá? O termo xiita significa minoria. É que eles são um grupo mais tradicionalista, certo? Que defende que quem deveria comandar a religião islâmica deveriam ser aqueles de origem árabe ligados ao profeta Maomé.
Os sunitas, por sua vez, não. Defendem, na verdade, que o islamismo deve ser mais amplo e que a autoridade religiosa não foi transferida por Maomé para ninguém, nem para os xiitas, nem para os sunitas. Então não há diferença se um ou se o outro assumir o comando. E, de fato, Maomé não deixou escrito quem deveria sucedê-lo, tá? Se deveriam ser os xiitas, se deveriam ser os sunitas, tá? Essa divisão interna só tem uma coisa que une xiitas e sunitas: a religião. Essa é a única coisa que une esses dois grupos, tá? Porque ambos são muçulmanos, ambos são islâmicos, certo? Ora, do ponto de vista desta união religiosa, certo? O livro sagrado para sunitas e para xiitas é o mesmo, é o Alcorão. Tá? Pode aparecer com o nome de Alcorão ou apenas Corão, tá? Esse é o livro sagrado do Islã, certo? É tipo a Bíblia deles, certo? É como se fosse a Bíblia deles. Aliás, muitos dos profetas que aparecem na Bíblia cristã, tá? Como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, também aparecem no Corão como profetas, como patriarcas, como figuras sagradas, tá? O islamismo considera Cristo como um profeta, mas não como filho de Deus, certo? Inclusive, algumas das passagens do Novo Testamento, tá, são extremamente respeitadas pelos muçulmanos como palavras de um profeta extremamente respeitado, tá? Mas eles não aceitam que Cristo seja o Filho de Deus, certo? Para eles, Maomé é o único profeta, é o profeta de Alá. Cristo seria mais um profeta, mas ele não é o profeta principal. Além do Alcorão, ainda há um outro livro chamado de Suna. O Suna, galera, é um livro onde estão os ditos, tá? Tipo os ensinamentos de Maomé e os atos praticados por ele, certo? Esse livro não tem a mesma importância de livro sagrado como tem o Alcorão, certo? Mas é considerado um livro de comportamento, tipo o padrão de comportamento muçulmano deve estar ali no Suna, tá? Então são dois livros extremamente importantes. Importante a gente lembrar ainda que todo muçulmano é obrigado a orar pelo menos 5 vezes ao dia, voltado para a Meca. Eu nunca ia poder ser muçulmano. Eu não tenho noção geográfica nenhuma. Se me perguntar para que lado fica o norte, para que lado fica o sul, eu não sei dizer. Tá? Aliás, se você me soltar dentro do Catuaí, aqui em Londrina, eu não saio sozinho de lá. Tá? Eu fico perdido para sempre lá dentro. Daqui 300 anos você passa lá, tem um velho cego de bengala dentro do shopping, sou eu. Tá? Porque eu não sei sair de dentro do Catuaí, porque eu não tenho noção geográfica nenhuma. Por isso que eu gosto do Boulevard. Ele é redondo, né? Para qualquer lado que você andar, você vai sempre voltar para o lugar onde você estava, certo? Além de ter que orar pelo menos 5 vezes ao dia, certo? Os muçulmanos também precisam fazer um jejum, que é o chamado Ramadã, tá? O Ramadã é um jejum de 30 dias, em que você vai ficar sem comer nada do nascer ao pôr do sol durante 30 dias, tá? E depois do pôr do sol, você pode se alimentar com uma alimentação frugal. É um período em que você vai unir o seu espírito ao espírito de Alá através da oração. O que vai te alimentar é a oração e não a comida, tá? Esses são alguns dos princípios, dos fundamentos do islamismo, certo? Além disso, e para a gente fechar por hoje, a gente tem que falar sobre a cultura islâmica, que é o resultado da fusão da cultura árabe com a cultura de vários outros povos, como, por exemplo, os chineses, os próprios bizantinos, tá? Que vão fundir a sua cultura com a cultura árabe. É importante destacar ainda que muitas das obras clássicas greco-romanas só chegaram até nós por causa de uma atitude cultural árabe de preservar e copiar várias vezes essas obras para que elas chegassem até nós. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado. Se ele te ajudou, compartilha com os amigos e deixa seu like. Já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo.
E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!